convido os irmãos agora para abrirem a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos expor esta noite os versos de 1 até o verso 15. Mesmo assentados, acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles o afligir, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Até aqui, inerrante, infalível, autoritativa e suficiente palavra de Deus foi lida para os nossos corações. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Grandioso e eterno Pai, tem misericórdia do Teu povo e deste servo enquanto se aproxima da Tua palavra. Que possamos fazê-lo com reverência, com prontidão, Senhor, para atendermos a tudo o que o Senhor nos convoca a fazer, a tudo o que o Senhor nos convoca a entender, para que enfim possamos viver diante desse texto que foi por nós lido esta noite. Sê conosco, que o Teu Santo Espírito que inspira essas letras possa iluminar as nossas mentes e amolecer os nossos corações, deixando-os prontos para receberem a Tua verdade, que nos liberta do nosso engano. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Essa pergunta, meus amados, tem afligido muitas pessoas no decorrer da história. Essa pergunta tem sido basicamente o núcleo da reflexão filosófica desde o seu nascedouro, desde o seu princípio, mais especificamente com Tales de Mileto, por volta do ano de 485 a.C., onde ele buscava, juntamente com seus discípulos, descobrir o arquê, aquilo que unificava, aquela fonte que unificava toda a existência, aquela essência da qual é feita o universo. Em tudo isso, em toda essa busca, está inserido esse anseio do coração humano de descobrir o sentido que há na sua existência. Mas será que essa pergunta é possível de ser respondida? Mais especificamente, diante dos tempos em que vivemos, diante da sociedade em que vivemos, diante das cargas ideológicas que essa sociedade ataca o Evangelho e a sua abrangência, onde tudo é relativo, exceto essa afirmação de que tudo é relativo, que pretende ser um absoluto. Será que é possível darmos uma resposta satisfatória às nossas almas, aos nossos corações e à nossa mente?
Será que de fato essa pergunta, essa empreitada é possível? Eclesiastes traz para nós, esse livro, uma excelente notícia, porque ele trata exatamente dessa questão e ele traz respostas muito preciosas, especialmente para nós que vivemos nessa perplexidade, nesses tempos tão malucos em que estamos inseridos. A missão do pregador, e toda vez que eu falar o pregador, não me refiro a mim mesmo, mas ao autor, Salomão, o autor desse livro, ele é chamado também de o pregador. A sua missão nesta obra é buscar um padrão que o permita, portanto, enxergar sentido na existência humana, nos vários eventos que o cercam. Veja, ele é um livro de sabedoria, e diferentemente do outro livro mais próximo de sabedoria, de Provérbios, onde juízos de valores de probabilidade, onde provavelmente vão acontecer, por exemplo, ensina a tua criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer jamais se desviará dele. É certo que muitas crianças foram ensinadas e se desviaram dos caminhos em que foram ensinadas. Provérbios, ele lida com juízo de probabilidade. Já o livro do Eclesiastes, ele parte da perspectiva de alguém que viveu muito e passou por muitas experiências, e através dessa observação, sendo iluminado, sendo inspirado pelo Santo Espírito, registra constatações que ecoam na eternidade. Seus ensinamentos, assim, os ensinamentos desse livro nos ensinam a como nos relacionar com a cultura, sem nos contaminarmos, sem nos confundirmos com ela. Eles nos protegem, esses ensinamentos nos protegem de sucumbirmos a essa cultura. Nós estamos assim, meus irmãos, diante de uma reflexão profunda, e que, ao contrário de muitas ideologias que nos cercam e que sempre cercaram um homem, desde aquela primeira pergunta: acaso disse Deus assim, feita pela serpente no jardim? Ao contrário de todas essas ideologias, não desconsidera a qualidade do homem ser portador da imagem do próprio Deus. O homem é a imagem e semelhança do próprio Deus. Isso não é em nenhum momento esquecido durante a reflexão aqui do pregador. Veja, esse livro possui dois conceitos-chave, dois conceitos que são importantíssimos para que entendamos as ligações entre os capítulos, entre as passagens desta reflexão. O primeiro deles é o conceito de debaixo do sol, ou aqui na nossa tradução, debaixo do céu. Essa expressão quer se referir exatamente àquela parcela da vida em que os nossos olhos podem ver, em que as nossas mãos podem tocar, a vida considerada puramente em termos materiais, considerada puramente em termos carnais. Isso é a vida debaixo do sol. Isso é o que o autor se refere quando ele fala debaixo do sol. Aquilo que os nossos olhos podem observar, pura e simplesmente através de si mesmos, sem nenhuma ajuda externa. O segundo conceito é o conceito de vaidade. Quantos não conhecem aquele célebre versículo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade? E esse termo aqui, especificamente neste livro, não significa aquilo que correntemente nós tomamos como sendo o sentido da palavra vaidade. O sentido aqui não é de orgulho, não é de arrogância, como muitas vezes a gente aplica, mas é um sentido de repetição, é um sentido de que não há nada novo, é no sentido de que a nossa existência é uma circularidade, ou seja, nós vemos que as pessoas nascem, crescem, ajuntam bens, morrem, deixam os bens, os que nasceram ficam com os bens, e tudo isso se repete. A existência de uma maneira simples, ao ser observada, ela se repete, geração após geração. O tempo pode passar, a tecnologia pode avançar, os mecanismos de vida, o modo de vida do ser humano pode mudar, mas o pregador aqui insiste, capítulo após capítulo: eis que não há nada novo debaixo do sol. Portanto, tudo o que o homem faz, sendo a existência, essa circularidade contínua, não traz em si mesmo nenhum sentido
se ele não considerar algo que é externo a ele, algo que é superior a ele. É preciso que o homem olhe para fora de si mesmo, para que ele possa encontrar sentido em sua existência, que de outra forma seria apenas vaidade. Em posse desse conhecimento que nós agora carregamos, podemos nos voltar para o texto sagrado e dele extrair uma grande verdade, uma verdade que pode nos capacitar a desfrutarmos da vida que temos aqui, não importa a nossa idade, desde os mais novos aos mais velhos, experimentarmos a verdadeira alegria no limite das suas forças. E é disso que trata este livro, por mais que ele carregue um tom pessimista. Muitas vezes, quando nós somos realistas, as pessoas pensam que nós estamos sendo pessimistas, e acontece exatamente essa mesma coisa aqui com esse livro. Ele tem um tom tão realista, a realidade nua e crua sendo exposta ante os nossos olhos, que muitas vezes ele parece pessimista, mas não, ele trata da alegria, a alegria que podemos desfrutar nesta vida. E quando eu penso nisso, eu penso na nossa pergunta do catecismo, eu não me lembro exatamente o número agora, mas ela fala da comunhão em glória que nós desfrutamos com Cristo já nessa vida. Um dos frutos dessa comunhão em glória que nós vamos experimentar perfeitamente no céu é essa alegria no Espírito. E essa alegria, em termos bíblicos, não corresponde ao pensamento moderno, uma alegria que diz respeito a momentos, uma hora eu estou alegre, outra hora eu não estou alegre, ou a circunstâncias, a épocas que são favoráveis a nós, não, mas de fato, como eu disse, alegria no Espírito, alegria como um fruto do Espírito que habita em nós, como está lá elencado no capítulo 5, versículo 22 da carta de Paulo aos Gálatas. Então, meus irmãos, diante de tudo isto, eu convido vocês a meditarmos na seguinte questão: nada mais justo do que, diante de um livro escrito com a mente inquiridora, meditarmos nesta noite a respeito de uma questão: como eu posso ter alegria em minha vida? Alegria nesses termos: como eu posso ter alegria em minha vida? Em primeiro lugar, o primeiro passo, nós vamos em uma linha, progredindo até chegarmos à verdadeira alegria. Em primeiro lugar, o primeiro passo, o primeiro degrau é entender que não há sentido na vida, tomando agora emprestadas as palavras do pregador, debaixo do sol. Entendendo que não há sentido na vida debaixo do sol. Esse é o primeiro passo para desfrutar da verdadeira alegria. Veja, especificamente eu quero que voltemos as nossas atenções para os versos de 1 até o verso 10 dessa passagem. Veja, os primeiros 8 versos formam 14 pares. Morrer, viver, chorar, rir, prantear, saltar de alegria, rasgar, coser ou costurar. E quando ele fala essas coisas, muitas vezes nós extraímos disso aquela ideia que comumente se chama de time. Há um tempo apropriado para tudo, há tempo de chorar, há tempo de rir. Veja, você nunca vai pedir um aumento ao seu patrão quando ele chega de mau humor no trabalho. Isso é time, a Bíblia fala sobre isso. Tá, tudo bem, nós podemos até extrair essa ideia desse texto, e é uma verdade, isso se chama sabedoria, senso de oportunidade que nós devemos ter. Mas o que essa passagem, especificamente esses 14 pares, elencados nesses 8 versos, querem nos transmitir, é uma ideia de totalidade da existência, toda a nossa existência. Ela possui um tempo determinado, e não só considerada como um todo, mas cada pedacinho da nossa existência tem o seu tempo determinado para acontecer. Há um tempo em que nós haveremos de rir, e é muito bom, mas também haverá tempo em que nós vamos chorar. Há tempo em que a gente planta, mas graças a Deus o tempo da colheita chega também, que por mais que a primavera seja bela, todos nós
Ninguém de nós, eu acredito, que deseja uma primavera eterna. Por mais que as flores sejam belas e cheirosas, nós desejamos que os frutos venham. Veja, isso é bom. É bom que nós atentemos para isso, que há um tempo determinado para cada coisa. E essas coisas são boas às vezes, são más se consideradas em si mesmas. E como elas se sucedem umas às outras, não há uma estabilidade nessas circunstâncias da nossa vida, pois há tempo para tudo, tudo mesmo. Se nós procurarmos o sentido da nossa existência nessas coisas, isso nos trará consequências perturbadoras. Justamente porque elas vão e elas vêm. Elas nascem e elas morrem. Uma hora elas estão, olhando de novo, não mais. Justamente por isso que nós não podemos enxergar o sentido da nossa vida, na vida debaixo do sol, nas circunstâncias que sucedem os nossos dias, no nosso temperamento, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas circunstâncias que nos cercam. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma vida que não foi traçada por nós mesmos. Nós estamos vivendo de um modo, circunstâncias que são simplesmente jogadas diante de nós, e nossa, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, até que acontece. E aí? Parece muitas vezes que nós estamos tocando uma música que não foi composta por nós, e nós nem sequer ensaiamos essa música, nós nunca a ouvimos, e nós tentamos ali, eu gosto de tocar, então eu sei bem como é isso, então a gente tenta ali tirar a nota de ouvido, e nem sempre a gente acerta a nota, e às vezes sai um negócio feio, e muitas vezes as circunstâncias fazem com que a gente desvie do foco da nossa existência, faz com que nós olhemos unicamente para as circunstâncias. O objetivo do pregador aqui não é te dar uma simples prescrição de autoajuda, para que você tenha uma sabedoria de saber que há tempo específico e oportuno para todas as coisas. Através desse emaranhado de pares, morrer, viver, chorar, rir, nascer, ele quer nos levar para os versos 9 e 10, onde ele diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Veja, diante da nossa existência ser temporária, perturbadoramente, nós ficamos assombrados quando vemos o tempo passando. Nossa, eu vi aquela pessoa nascer e olha como ela já está grande. Eu estou ficando velho. E Moisés, ele já expressa isso no Salmo de número 90, versos 9 e 10, ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Diante de passagens como essa, diante de constatações como essa, do pregador, de Moisés, vendo o trabalho ser uma aflição, sendo algo que apenas desgasta a minha vida, porque eu enxergo o sentido da minha existência nesse plano, podemos imaginar o desespero que se passa na cabeça dos filhos dos homens, daqueles que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Que tristeza profunda seria para nós esta noite estarmos aqui convencidos de que a vida não passa de um ciclo de repetição, mecânico, puramente material. Nós somos carne, pó, e isso e nada mais, e o nosso propósito é apenas curtir essa viagem curta e passageira, como muitas ideologias aí defendem. Aproveite o hoje. No entanto, quão doce e agradável é descobrirmos exatamente o contrário, como o pregador fez. Essa vida não é um fim em si mesma, não há sentido nessa vida, e isso nós precisamos entender. Não há sentido na vida considerada apenas a vida debaixo do sol.
o nosso questionamento é: como posso me alegrar no amanhã? E o primeiro passo é entender que não há sentido na vida debaixo do sol. O segundo é entender que o sentido da vida está na eternidade. Verso 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nesse momento o pregador nos mostra: a vida não é um ciclo de repetição mecânica. Há um Deus por trás disso, que ordena tudo o que acontece debaixo do sol, e Ele faz de maneira formosa. E nesse momento nós passamos a entender por que nós começamos a ter esses questionamentos, afinal de contas, de tentar achar um sentido para a existência que nós vemos aqui, que os nossos olhos podem contemplar. É porque Deus colocou a eternidade, ou traduzindo literalmente aqui, a ideia de eternidade no coração do homem. Essa existência efêmera, passageira, que como uma fumaça sobe e logo é dissipada pelo vento, não é uma existência satisfatória para as nossas almas, porque Deus colocou a ideia de eternidade em nosso coração. Ele pôs dentro de nós um desejo insaciável de descobrir o eixo unificador, aquilo que faz com que a vida tenha sentido, que ela gire e que ela possa ser bela aos nossos olhos. E isso explica porque muito do trabalho de reflexões filosóficas busca esse sentido na existência humana. E veja, voltando um pouco para aqueles pares de coisas que ele elencou aqui: tempo de plantar, de colher, de rir, de chorar. Há coisas que, observadas em si mesmas, não tem nenhuma beleza. E aqui ele está dizendo que Deus fez tudo formoso. Como eu posso enxergar a morte de um filho como algo formoso? Como eu posso enxergar eu perder todos os movimentos dos meus pés, das minhas pernas, dos meus braços, eu ficar tetraplégico e enxergar que isso é formoso? Como eu posso ser um cego e enxergar que isso é formoso? Como eu posso sorrir diante das circunstâncias que me parecem ser desfavoráveis? Como eu posso sorrir enquanto os homens e meus inimigos zombam de mim? Como eu posso me alegrar quando eu fui demitido injustamente do meu trabalho? Como eu posso me alegrar se eu sou um pai e os meus filhos não estão no Evangelho? Como eu posso me alegrar se eu não posso ter filhos? São tantas as desventuras desse mundo caído pelo pecado, meus irmãos. Como eu posso me alegrar? Como eu posso ver beleza naquilo que é feio, se considerado apenas a vida debaixo do sol? A Bíblia nos ensina muito sobre essas coisas. Eu fico pensando o que se passava na mente de José quando foi vendido por seus irmãos. Ia ser assassinado pelos irmãos. E passou toda aquela jornada até chegar na casa de Potifar, e ali ele pôde respirar um pouco e de repente já foi jogado na prisão. Meus irmãos, a história não passou tão rápido quanto nós passamos as páginas da Escritura. Anos se passaram naquele tormento, naquele sofrimento. E do outro lado da história está o seu pai lamentando a morte de um filho. Como enxergar beleza nisso? Num dos últimos versículos do livro de Gênesis, José fala: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quando olhamos da nossa perspectiva, as coisas não parecem ter beleza, mas quando nós entendemos que é uma perspectiva superior e externa a nós, a perspectiva de um ser eterno, nós começamos a entender a beleza.
nas coisas que acontecem conosco. Há uma música de um pastor chamado Estênio Márcios, chamado O Tapeceiro. Infelizmente eu não estou com a letra dela aqui, mas em resumo, ele mostra que Deus conduz a história como um tapeceiro vai construindo a sua bela peça de arte. Arte verdadeira, diga-se de passagem. Quando nós vemos do lado que é possível nós vermos enquanto ele trabalha ao avesso, você pega um tapete e vê ele pelo avesso, você não consegue enxergar beleza. Eu digo um tapete realmente trabalhado artisticamente. Mas quando você olha pelo lado certo, pela perspectiva correta, que bela obra é. E foi precisamente esse o sentimento dos servos de Deus, ao enfrentarem as horríveis consequências de atos que eles tiveram, que estavam todos sob o controle desse Deus, que faz tudo formoso no seu devido tempo. Nós, até agora, entendemos o porquê que nós temos esse sentimento insaciável, esse desejo insaciável de descobrirmos o sentido das coisas, porque Deus colocou a ideia de eternidade em nosso coração. Nós entendemos também que olhar apenas para a vida como nós a enxergamos não nos trará essa resposta, mas nós ainda não conseguimos captar o fio da meada. Como eu vou conseguir ter alegria na minha vida, independentemente do que suceda a mim ou aos que eu amo? Saber que existe um Deus e até mesmo conhecer algo sobre Ele não é capaz de nos transformar. Diz Tiago no capítulo 2, verso 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Conhecer apenas sobre Deus não é capaz de nos transformar e de nos fazer desfrutar dessa alegria que o pregador se refere. Conhecer a Deus isoladamente não nos transforma. O que nos leva, portanto, aos últimos versos de 12 a 15. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Como posso me alegrar no amanhã? Como eu posso ter alegria em minha vida, independentemente do que aconteça? Em primeiro lugar, entendendo que não há sentido na vida debaixo do sol. Em segundo lugar, entendendo que o sentido da vida está na eternidade. E em terceiro e último lugar, entendendo que a eternidade está em Deus. Não há sentido na vida debaixo do sol. O sentido está na eternidade. E a eternidade está em Deus. Para dizer de forma bem simples, amados, o ser humano precisa acertar as contas com o seu Criador. Até que o homem venha a temer a Deus, a vida será para ele um mistério, será para ele um fardo, o seu trabalho será uma aflição, como diz o pregador. É dom de Deus que nós possamos comer, beber e desfrutar do bem do nosso trabalho. Nós vemos vários dons ser distribuídos até mesmo com ímpios, mas o dom do desfrute é algo que vem separado. Apenas em Deus nós podemos desfrutar de cada um dos momentos da nossa vida. Nós podemos desfrutar de uma praia, nós podemos desfrutar de uma boa comida, de uma boa bebida, porque nós entendemos que aquelas coisas são dádivas de um Criador. Nós podemos desfrutar de um bom emprego, porque nós entendemos que aquelas coisas são dádivas de Deus e não o sentido da nossa existência. Veja, em Deus nós temos a perfeita compreensão de que as nossas atividades são passageiras e temporárias, porque Deus é o ser eterno por excelência. Ele é chamado de o Eterno. Veja, eu não sei quantos de vocês já viram um filme que foi muito famoso, chamado O Gladiador.
Há um momento em que o personagem principal, chamado Maximus Meridius, ele, quando quer impulsionar os seus guerreiros a lutarem mais bravamente, ele diz: irmãos, o que fazemos aqui ecoará na eternidade. Mesmo que ele não tivesse uma perspectiva adequada de que apenas em Deus aquilo se ecoaria favoravelmente a si mesmo na eternidade, mas ele revela assim um anseio que o homem tem de fazer a sua existência ultrapassar a sua efêmera, curta e passageira vida. Veja, somente em Deus, meus irmãos, nós podemos desfrutar satisfatoriamente dos bens transitórios dessa vida. Muitos dons, como eu disse, são distribuídos indiscriminadamente, mas o desfrute, ele é recebido em separado. Existe uma doença chamada ageusia, se eu não me engano é assim que se escreve, que se fala, ageusia, onde a pessoa não consegue sentir o gosto dos alimentos. Já pensou? Você pode ter o maior e mais belo banquete diante da sua mesa, mas você não pode desfrutar daquele dom. Assim é o homem que não teme a Deus. Ele pode ter os maiores tesouros que o dinheiro pode comprar, mas ele não desfruta, porque ele deposita o sentido da sua existência naqueles bens. O verso 15, através de um jogo linguístico, o que é, já foi, o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou, mostra que Deus, o eterno por excelência, vive um eterno presente. Para Ele não existe passado ou futuro. Tempo e espaço são criações de Deus. Nós pensamos em termos de tempo e de espaço, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador, Ele quem criou o tempo e o espaço. Por isso, Ele pode levar aquilo que nós fazemos hoje para a eternidade, porque o tempo e o espaço são obras das suas mãos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, disse o nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve em terra. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como posso ter alegria na minha vida? Entendendo que não há sentido na vida debaixo do sol. Segundo lugar, entendendo que o sentido da vida está na eternidade. Terceiro lugar, entendendo que a eternidade está em Deus. E este mesmo Deus, Senhor do tempo, que fez tudo formoso em seu devido tempo, ao chegar à plenitude dos tempos, nos enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, nos livrando assim da maldição da lei, nos tornando seus filhos por adoção. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, encarnou-se, o Verbo se fez carne, e ao fazer isso Ele tornou-se um de nós, perfeito homem, mas sem deixar de ser Deus, homem e Deus. E ao fazer isso, ao encarnar-se, Ele uniu em si mesmo, na sua própria pessoa, a transitoriedade da vida humana e a eternidade do Deus. Ele uniu a eternidade com transitoriedade, Ele nos uniu ao eterno Deus, ao Deus vivo. E precisamente por isso, amada igreja, Ele é o caminho onde o passageiro se encontra com o eterno e com este se enlaça eternamente. Apenas em Cristo nós podemos receber o dom de comer, beber e desfrutar o bem de todo o nosso trabalho. Apenas nele. E por Ele ter vivido em perfeita obediência e morrido, sofrido as dores dos nossos pecados, Ele pagou o preço que nós merecíamos, e a sua vida é imputada sobre nós, é colocada na nossa conta. Por isso que nós podemos ter alegria nesta vida, independentemente das circunstâncias, porque nele o eterno se uniu ao passageiro que somos nós, e enlaçou-nos com o eterno para sempre.
E Ele não só morreu, mas Ele também ressuscitou. E intercede por nós, para que não caiamos jamais, para que das ovelhas que o seu Pai lhe entregou, nenhuma delas jamais se perca. Descanse, meu irmão. Ele mesmo é a nossa garantia de que entraremos na eternidade, onde tudo, enfim, fará sentido, absolutamente tudo. Diante disso, amados, esse texto nos traz alguns desafios claros e diretos. Em primeiro lugar, pare de buscar identidade para você mesmo, pare de tentar se identificar, achar quem você é a partir das coisas deste mundo, pois todas elas vão passar, absolutamente todas elas passarão. Nós temos uma tendência muito grande a sermos idólatras. O nosso coração, como dizia o reformador João Calvino, é uma fábrica constante de ídolos. Não é à toa que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E nós somos seres essencialmente religiosos, meus irmãos. Nós precisamos ter um Deus. E quando esse Deus não é o Deus vivo da Escritura, esse nosso sentimento, essa eternidade do nosso coração, ela é refletida sobre algo que não deveria. E aí surgem as idolatrias. Todo homem é um ser religioso. Nós temos uma facilidade enorme de encararmos um pregador, um pastor como um homem religioso, ou até mesmo um padre ou um monge, mas temos dificuldade de entender que um deputado federal que é encontrado com as roupas íntimas cheias de dinheiro é um homem religioso. E ele é, e o seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é o que dá sentido à tua existência, e se portanto a tua existência não for refletida através da tua entrega ao Deus vivo e verdadeiro, você vai ser um idólatra. O que caracteriza um sentimento religioso é o tipo de relação que eu desfruto com qualquer objeto. Meu Deus pode ser meu dinheiro, pode ser um marido que ainda não chegou, uma esposa que ainda não chegou, pode ser meu emprego, pode ser reconhecimento por alguma atividade que eu faço. Se eu coloco o sentido da minha existência naquilo, aquilo passa a ser o meu Deus. Não faça isso, porque não há sentido na vida debaixo do sol. E porque o sentido da vida está na eternidade, e a eternidade está em Deus, busque a Ele, meu irmão e minha irmã. Busque ao Deus eterno, e a tua alma ficará plenamente satisfeita. C.S. Lewis tinha uma frase interessante, muito conhecida, de que tudo aquilo que não é eterno será eternamente inútil um dia. Passará. Servos do Senhor, como Jonathan Edwards, diziam: Deus grava a eternidade em meus olhos. Agostinho dizia que a alma do homem foi feita para Deus, e ela não descansa enquanto não repousar em Deus. Deus colocou a eternidade em nosso coração, por isso apenas Ele, o único ser que é eterno por excelência, pode satisfazer o nosso coração. Por isso procure a Deus, aqui, agora, e em todas as pregações, fiéis à palavra de Deus. A noiva de Cristo, a mãe do povo de Deus, chama através da pregação os seus filhos para estarem debaixo das suas asas. E o resumo da pregação está aqui: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e o teu Filho a quem enviaste. Só assim é possível nós, seres passageiros, efêmeros, desfrutarmos de uma alegria que é eterna, apenas através de Cristo, que sendo Deus se encarnou e viveu entre nós, e Ele experimentou todos esses momentos, nasceu, morreu, Ele plantou, Ele arrancou o que plantou, Ele chorou, a sua alma ficou abatida até a morte, porque Ele via o preço que Ele precisava pagar por causa de pecadores como eu e como você. O Deus vivo estava sobre uma cruz, que Ele mesmo criou, e aquele que enfiava a lança no seu lado direito, Ele é quem dava fôlego de vida. O Deus eterno encontrou-se conosco na natureza humana de Cristo Jesus.
Cristo se fez um de nós, sendo Ele mesmo Deus, para que pudesse nos levar de onde nós estamos para onde Deus está. Creia nele, meu irmão. Arrependa-se dos seus pecados mais uma vez esta noite. Confesse-o, se você ainda não fez, como Senhor e Salvador da sua vida, e você será salvo, e a sua vida fará sentido, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Grandioso e eterno Deus, graças te damos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua santa casa, no teu santo dia, Deus, expondo a tua palavra. Nesse momento nós aproveitamos, Deus, para te pedir perdão pelas nossas limitações. Ó Senhor, que o Senhor possa estar cada dia mais capacitando este servo a transmitir o teu recado como tu te agradas. Ó Deus, mas apesar de tudo, Senhor, o Senhor nos usa, o Senhor transforma-nos através da tua palavra, Deus, porque a tua palavra é poderosa. Quando a ouvimos, Deus, não só ouvimos a tua voz, mas tu mesmo te fazes presente em nosso meio. Ó Deus, vem transformar corações esta noite, vem santificar o teu povo, vem adornar a tua noiva, para que ela esteja mais bela, para o encontro, quando tu virás, encontrar-te com ela, a tua noiva, que ela esteja devidamente ornamentada com a sã doutrina que flui da tua escritura, e que assim eles possam viver, te glorificando, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, Deus, que eles possam te glorificar, pois este é o fim para o qual tu os criaste. Em nome do teu Filho amado Jesus, Deus e homem, nosso Rei, sacerdote e profeta, nós te oramos. Amém.